Paz do Senhor, irmãos. Vieram me perguntar se eu tinha desviado por causa da barba. Eu falei que não, estou firme com Jesus. Aí uma pessoa que está aqui, muito querida, disse assim: o pastor Júnior, sempre que volta de férias, volta com a novidade. A primeira vez voltou magrinho. E agora voltou barbudo, pastor. Eu falei: eu não vou fazer a barba. Ela: não? Eu falei: não vou não. Mas está tudo bem, viu, irmãos? Está tudo em ordem. Deus é fiel. Foram dias bons que eu passei na casa dos meus pais, lá em Volta Redonda. E eu tenho certeza, eu já disse para alguns aí, voltamos com gás total. Amém? Vamos trabalhar. Deus está com você, amém? Deus tem coisas grandes na sua vida, você crê? Amém? Eu estou com uma pregação, uma ministração que Deus me deu, para falar agora à noite, sobre Zacarias e Isabel. E eu ministrei às 17 horas sobre pecado, contra o pecado. E eu falei: Deus, vai ser bênção, né? Zacarias e Isabel está montado, foi o Senhor que deu, nasceu revelação no teu altar. Só que Deus disse: você vai continuar falando contra o pecado. Eu falei: mas Deus, Zacarias e Isabel, depois você fala de Zacarias e Isabel. Agora você vai falar com o meu povo, sobre o pecado no meio do povo. E é com muito temor e tremor, ainda bem que o pastor Evander já orou, porque é uma palavra difícil. Então que você fique muito atento ao que Deus vai ministrar. Tem gente do culto anterior que ficou, eu fiz uma junção de revelação aí, dentro do que Deus deu, do culto das 17 horas, com o que tem preparado para agora. Então fala para quem está do seu lado aí: se prepara, Deus vai confrontar você. Aí você dá um sorrisinho assim, fala: ele exorta quem ele ama. Irmão, tem que rir, senão ele vai achar que Deus é carrasco. Deus exorta quem ele ama, amém, queridos? Nessa noite Deus vai exortar dentro da palavra, tá bom? Abre comigo então a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. A maior revelação de Deus é a palavra de Deus. Os profetas que o Senhor usa, a palavra continua sendo o crivo de intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Deus confronta para consolar, para trazer maturidade e crescimento. Deus tem uma porção da glória dele para a tua vida essa noite, tá bom? Quem sabe você tem aguardado aí por resposta de oração, e às vezes tem coisa escondida na tua vida que está impedindo o fluir do rio de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. E Deus nessa noite, eu creio que vai desatar isso, vai desenrolar tudo que está enrolado, e você vai tocar nas promessas de Deus, amém? Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Isaías 1. Isaías 1, do 1 ao 5, mesmo assentado, a palavra de Deus diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Criei o quê? Criei filhos e os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Diga comigo: misericórdia. Isaías 59, dá um salto comigo aí. Isaías 59. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue,
e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como pessoas que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Misericórdia, Senhor. Diga comigo, misericórdia, Senhor. Meu Pai, nós já temos clamado pela Tua palavra, mas especialmente agora eu quero falar do solo, que a semente é lançada nele e a semente consegue achar um espaço no solo, e essa semente germina rápido e cresce, mas logo cresce junto o espinho e tantas outras coisas, e sufocam a semente. Como no culto anterior, eu repreendo agora, ó Pai, todo espinho que sufoca a semente aqui no nosso coração, todas as paixões na carne, ó Pai, que nós ouvimos a mensagem, sabemos que o Senhor tem direcionado, mas ao mesmo tempo não temos forças para mudar nada. Saímos daqui, ó Pai, confrontados e animados para um tempo de renovação, para um tempo de restauração, para um tempo de restituição, mas logo perdemos o ânimo. Então que em nome de Jesus, essa semente lançada agora, seja uma semente que encontra boa terra. Nós somos a boa terra, Pai, e profetizamos que Satanás não semeou o joio em nós. Nosso coração está puro, nossa vida está limpa. Se porventura alguém entrou aqui, ó Pai, em pecado, porque somos seres humanos e a carne é fraca, queremos declarar que o Espírito está em processo de estar pronto. Meu Pai, estamos buscando a santidade, então venha com renovo sobre cada um de nós, e ministra-nos dentro da Tua palavra, ministra-nos com ferramentas celestiais, toca o nosso coração e a nossa mente, para que os grilhões caiam por terra, e haja liberdade de verdade em nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós entoamos um cântico que diz: liberdade, salvação, e que todos vejam Cristo Jesus. A palavra que Deus deu vai ficar dentro disso, confrontando em nós os maus hábitos, o pecado. Diga comigo, liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus abençoa. Tem gente que fala: pastor, eu quero ser livre. Sai pra lá, crente chato, quadrado. Não é assim? Eu sou de maior, eu faço as escolhas da minha vida. Bobão, bobona. Quantas vezes nós esquecemos de pedir a bênção de Deus, e em nome da liberdade perdemos o alvo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quantos querem viver uma vida de liberdade? Amém? Liberdade não é fazer o que te vem na cabeça. Liberdade não é fazer o que te sobe ao coração. Liberdade é fazer aquilo que Deus abençoa. Pergunta para quem está do seu lado: entendeu isso?
para que todos vejam Cristo, Jesus. Como que Deus vai ver Cristo, queridos? Para que todos, vocês louvaram isso, para que todos vejam Cristo Jesus. Cristo Jesus se manifesta hoje através da tua vida. Aleluias. Você é o referencial de Cristo na terra, no teu trabalho, na tua escola, por onde você passa. Você é a revelação genuína do Filho de Deus. Aleluias. E aí eu ouço Isaías falando sobre paternidade de Deus, sobre filiação. Deus é Pai nosso, cada dia, de todos os dias e de todos os momentos, e Pai nosso da nossa história. Ele é o bom pastor, e nós somos filhos de Deus. Isaías inaugura o livro profético dizendo que Deus estava triste com os filhos, porque Deus havia exaltado os filhos, Deus havia liberado os filhos, Deus havia liberado o que? A imagem e a semelhança do Pai no Filho. Mas os filhos estavam revoltados, depravados. Os filhos estavam perdidos. Hoje é dia dos papais. Eu gosto de ampliar o tema pai, dia das mães, dia das crianças. Isso é importante, celebrar o específico. Mas eu gosto desses dias falar de família, falar sobre a casa, o lar como a habitação primeira da igreja, como corpo primeiro daquilo que Deus quer fazer, como plataforma de milagre. A tua casa, a tua família é a tua primeira célula, o teu primeiro grupo de discipulado. E porque é muito difícil evangelizar os de dentro, a gente corre para tentar evangelizar na igreja e os de fora. Não é assim, queridos? Quando eu vejo Deus dizendo: eu sou o Pai, filhinhos, aleluias, você tem um Deus que é Pai e que caminha contigo todos os dias da tua vida, amém, queridos? Um Deus que não põe você fora por quem você é, mas que abomina. Me dá retorno, por favor, Jonathan. Eu não quero gritar no ouvido do povo, mas me dá retorno que aí eu grito para mim. Um Deus que não exclui você, mas que abomina o pecado em você. Você entende isso? Queridos, o amor de Deus é irresistível. A Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico. Cadê os jovens? Levanta a mão. Amém. Cadê os mais experientes da igreja? Os anciões da igreja? Cadê? Levanta a mão aí, varão. Passou. Deus não despreza. Jesus amou aquele moço, mas ele saiu contrariado, ele virou as costas. O amor e a graça, muitas vezes nós podemos rejeitar. E uma vida de pecado trema você, te afasta de Deus. E a igreja precisa ouvir que o pecado mata, o pecado leva para o inferno. Uma vida sem santidade é uma vida longe dos caminhos de Deus. Deus não me deu outra palavra hoje, se não pregar contra o pecado e dizer que Ele é a salvação da tua vida. A primeira coisa, queridos, dentro disso que Deus vem ministrando sobre paternidade, sobre filiação, a tua identidade está garantida em Deus. Você não precisa de palavras de afirmação. Você é bom, você é bonitinho, você é bonitinha. Não negocie princípios por causa disso, porque a tua identidade, a tua estima está garantida no Pai que fez todas as coisas e que fez de você um milagre no ventre da tua mãe. Você não anda por aí cabisbaixo e sofredor, vítima de si mesmo, porque você tem um Deus que te toma pela mão, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele passa com você por lá. Eita glória! Mas e aí? De repente o pecado bate a porta. O pecado jaz a porta. O maligno intenta e tenta contra a nossa vida todos os momentos. E aí, querido, nós começamos a ficar parecido com aqueles que nós andamos perto, não é? É muito comum você ver grupinhos de amigos, pode ver, o interesse é comum, o grupinho de amigos, né? Gente que gosta de uma coisa anda junto,
Gente que não gosta daquela coisa também tende a se juntar. As pessoas vão formando grupos e elas começam a se parecer. Muda o estilo da roupa, deixa a barba, tira a barba, e arrepia cabelo, e desarrepia cabelo, estou falando de coisas externas, né? Cacuetes, e mexe no nariz, e levanta terno, a gente começa a aparecer. Eu lembro de uma época da geração de pregadores, que todo mundo queria imitar o Marcos Feliciano. Tem uma galera que gosta do Silas Malafaia, e você percebe algumas coisas aí, né? Com quem a gente anda, quem a gente admira, a gente começa a imitar. Sim ou não, irmãos? Se você começa a andar com Deus, aleluia, você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Se você começa a andar com Deus, o teu palavreado já não é o mesmo mais. Se você começa a andar com Deus, aquilo que ardia na tua carne, as paixões que te seduziam antes de ter o impacto com Jesus, já não tem mais poder sobre a tua vida. É difícil, você tem que travar uma luta em oração, mas a verdade é que agora você é livre, porque você só faz aquilo que Deus abençoa. Agora, se por um lado quem anda com Jesus tem a imagem e semelhança de Jesus, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. É isso mesmo, irmãos? Amém? Por outro lado, Isaías está dizendo: ei, geração de filhos rebeldes, cuidado, a iniquidade, o pecado está afastando você do teu Criador. E se você começa a andar com o diabo, você começa a se parecer com o diabo. Você começa a pegar os cacuetes do inferno, falar mal dos outros, viciados em pornografia, sexo compulsivo, coisas que não agradam o Senhor. E não por moral só, não por moral só. Eu estou falando da tua filiação em Deus, querido. Eu estou falando de santidade. Se você anda com Deus, você exala o perfume de Cristo, até que todos creiam e vejam que Cristo é o Senhor Jesus. Eu estou morrendo para mim mesmo, Cristo vive em mim. Aleluias! Agora, se você anda com o diabo, a mentira não sai da sua boca. Isaías está confrontando isso. Você começa a se parecer com Satanás. Queridos, eu perguntei aqui e vou repetir a pergunta. Você conhece alguém que de tão oprimido, tão pesado, está com um semblante feio, ou já esteve, e aí passa por uma transformação com Deus, muda até o semblante? Pastor Júnior, você não é muito bonito, mas pelo menos eu estou sorrindo. Está difícil, você dá um sorriso, tem hora que você chora. Eu não estou falando de ser bonito ou ser feio. Photoshop hoje dá jeito. Não é isso, não é, galera do Photoshop aí? Plástica ajuda, não é? Eu estou falando de pessoas que são tão cavalos, com todo carinho eu digo isso, você sabe do que eu estou dizendo. São tão possuídas por Satanás, queridos, que até a fisionomia do rosto muda, o coração é amargo, a pessoa é pesada, é triste, é depressiva, angustiada, parece o tempo inteiro que o suicídio é a única saída, ou falar mal de todo mundo é a única saída, ou usar cocaína, maconha, não sei, é a única saída. Com quem anda aqui, querido, faz toda a diferença para você. Você começa a parecer com quem você fica perto. Deus está te chamando nessa noite para ser uma geração diferente da geração de Isaías, porque se Deus levanta um profeta para sinalizar erro e pecado, Deus também abre um caminho, aleluia, para que haja libertação. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Quem, queridos, que ele disse? A verdade e a vida. Jesus é a verdade, não dá para relativizar. Ele é o caminho. Quem sabe você está andando oprimido, tem andado um dia com Deus, e eu disse isso hoje no TDM. Tem sido uma bênção os nossos treinamentos aqui na igreja, para liderança, tremendo. Pessoas que têm acesso ao espiritual, ao sobrenatural, podem ser poderosamente usadas por Deus hoje, e amanhã poderosamente usadas pelo diabo. Deus usou a mula, ameaçou usar a pedra, e pode usar um crente, que ora, pisa no inferno e dá a mão para Satanás,
e outra hora salta na igreja e faz uma aliança com ele. Só que isso não é a vida que Deus quer para você. A Bíblia chama essas pessoas de ânimo dobre. Eu perguntei no TDM, o que é ânimo dobre? O que é, pastor? Uma hora está aqui com Jesus, outra hora está lá com o diabo. Uma hora está dando glória a Deus na igreja, Jesus, tu és o meu papai. Outra hora está amargurado, abatido, fugindo de Deus, dando a mão para Satanás. Deus usa pela graça e pela misericórdia. Mas Deus quer sinalizar para você um caminho excelente hoje. Caminho de paz, queridos. O caminho que Isaías sinaliza é um caminho que falta paz. Diga comigo, Senhor, eu preciso experimentar a paz. Diga, querido, que excede o entendimento humano. E aí não tem crise que te pega. Dinheiro pode ficar difícil, pode ficar fácil. A vida foi sempre assim. Se você está firme com Jesus, essa vai ser a menor coisa. Deus te faz um homem fortalecido em dias de crise. Amém, queridos? Em tempos de crise, a tua fé não esmorece, porque você está robusto, está fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Talvez caiba uma pergunta aqui: você está andando perto de quem ultimamente? Será que a imagem de Cristo prevalece em você? Ou será que você, como jovem rico, vem virando as costas para Jesus e para o amor do Pai? Hoje é dia dos pais, você é filhinho amado de Deus. Todos os dias é dia do Senhor Jesus. Precisamos nos alegrar nele. Quantos aqui querem voltar a ter uma vida de intimidade profunda com Deus? Quantos querem isso, querido? Aleluias. É muito comum você perguntar: ei, varão de Deus, mulher de Deus, quanto tempo você não ora? O diabo tem atacado as famílias. O diabo tem atacado relacionamentos entre amigos. Ele quer quebrar alianças. Ele quer esfriar homens e mulheres que já ferveram ministerialmente. O trabalho de Satanás é esfriar você. O trabalho do diabo é te fazer olhar para a Bíblia como um jornal. O trabalho do diabo é te colocar numa vida religiosa, de peregrinação, de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa, e você entra num ciclo religioso, que falta também o bom perfume de Cristo. Deus está te convidando para um tempo de intimidade com Ele, só que para isso você tem que renunciar o pecado. Para isso você tem que escolher, tem que ser decisivo. Você talvez fracasse, talvez você escorregue, talvez você sofra, mas você não volta atrás, você não retrocede, porque você tem paternidade, porque aquele que te chama é santo, e nós precisamos ser santos, como Ele é santo. Esses dias trabalhando com alguns casais, não é um não, alguns, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: há quantas anda o teu relacionamento com Deus? Pastor, nós queremos tratar o relacionamento conjugal e entre amigos, está abalado. E eu disse: eu sei, só que isso é efeito. A causa está igual um iceberg escondido. Vamos cavar, vamos mergulhar e descobrir a causa. Que é isso, pastor? Me respondam. Há quantas andam o teu relacionamento com Deus? Porque a Bíblia diz que sem relacionamento com Deus, você se apega ao pecado por natureza humana. A nossa natureza é pecaminosa. Se você não quiser lutar, você naturalmente faz vínculo com demônios, naturalmente você abraça o pecado. Viver com Deus é uma luta de todos os dias, constantemente no altar, pranteando, se quebrantando, reconhecendo o senhorio de Cristo. Deixa a vida me levar, leva eu, te leva direitinho. Você sabe para onde? Não? Sabe, né? E a vida vai te levando, e você vai se enfraquecendo, e o pecado se apodera de você. Olha para cá, preste atenção nisso. Relacionamento quebrado com Deus, relacionamento frio com Deus, relacionamento frio dentro de casa. Eu não estou sugerindo, eu não estou apostando, eu estou afirmando.
relacionamentos quebrados com Deus, relacionamentos familiares abalados. Sem oração, sem leitura da palavra, você é fraco, você fica vulnerável aos ataques do diabo, e o diabo se apodera aqui e ali, de lugares e pessoas estratégicas do teu dia a dia, e ele vai minando você, porque Deus não deixa o diabo matar você, mas ele rouba a tua força e a tua energia. Quantas vezes as brechas que nós temos, as trincas que nós temos, deixa ir embora toda a unção que Deus derramou, deixa ir embora toda a bênção que Deus entregou. Diga comigo assim: Senhor, eu quero voltar para a palavra, para uma vida de intimidade contigo. Eu quero voltar a parecer muito contigo, aleluia. Relacionamento bom com Deus, há uma grande tendência que todos os outros relacionamentos se ajustem. É verdade que às vezes o ajuste de Deus é diferente do seu ajuste, mas não dá para negociar isso, isso é princípio. Isaías está dizendo: ei, longe de Deus, está perto do diabo. O teu pecado está te separando de Deus. Ei, se você quer construir um caminho, construa um caminho de paz, que te permita deleitar-se no teu Deus e no teu Senhor, naquele que governa todas as coisas. Está entendendo? Diga amém. Aleluias. Esse Cristo em mim precisa se revelar de maneira concreta, queridos. Vocês estão tão quietinhos, não ouçam glória. Vou começar a profetizar carro. Quem recebe aí? Recebe, irmão, não é pecado não. Não dá para dizer, ó, vigia aí, ó, fica ligado. Não dá para dizer que tem vida com Deus, que tem vida no altar de Deus e nada muda na tua vida. A presença de Deus em mim naturalmente é revelada em atitudes concretas. Você precisa sair do campo das ideias e começar a revelar um Deus real. Como? Através de atitudes reais. Para de mentir, para de fofocar, para de sabotar, de roubar, para de falar mal, para de desejar a mulher do outro, o homem do outro, da outra. Para de servir a Mamon, Deus do dinheiro. Não dá para dizer que tem Jesus, que está perto do Pai. Não dá para querer trilhar um caminho de santidade e deixar de revelar de maneira concreta esse amor de Cristo. Ah, queridos, Deus ama muito a nossa vida, e Ele está derramando graça aqui essa noite. Eu vejo Deus abrindo portas de escape para pessoas que o diabo estava tramando matar, roubar e destruir. Os seus olhos estão se expandindo, aleluias. Deus está te sinalizando um caminho de vida. Deus está te sinalizando um caminho de paz, longe de uma vida libertina, onde tudo pode. O amor põe limites, e o amor com Deus e vivido na presença de Deus traduz-se em maneiras concretas, numa vida concreta. A tua boca agora é uma boca de um homem e uma mulher de Deus. Eita, manacandarabaxeia. A força que você atrai sobre os outros é de atração. Se tem muita gente fugindo de você, cuidado. A força de um homem de Deus é de sal, tempera. A força de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é de iluminar. Todo mundo gosta de uma lâmpada acesa. A ação de Deus na tua vida é para chegar pessoas até você, para que você revele o amor e a graça dEle, e nós vamos dando frutos assim, amém, queridos? Esses dias, uma pessoa muito amada me disse: pastor, dar frutos para mim é viver uma vida moral, correta, politicamente correta. Dar frutos para mim é não mentir. Eu também, mas dar fruto também é fazer discípulo. Dar frutos também é gerar daquilo que você tem, é gerar filhos na fé, porque se Deus é teu Pai, Ele te deu uma geração inteira para você influenciar. Amém, queridos? Aleluias. E aí, pastor, o que eu faço com isso? Deus vai te dar pessoas, você vai atrair pessoas, porque a graça e o amor de Deus na tua vida é notório.
O amor que exala de você é notório. É por isso que tem tanta gente te procurando, te buscando. Querem ouvir conselhos de Deus, querem ouvir da palavra de Deus. Aí tem uma geração sedenta. E Deus conta com você, conforme o cântico, para que todos vejam Cristo Jesus. Diga comigo amém. Eu trouxe uma provocação para você. Lança para mim aí, Rubens. Vai aparecer ali no quadro. Eu disse aqui e eu repito. Quando você está ouvindo a pregação, olha para cá primeiro. Deixa o elefante e olha para mim. Não, o elefante não, irmão. Ué. Eu disse aqui que quando você está ouvindo a palavra, você não pode desligar o cérebro. Tem gente que está ouvindo a palavra e desliga. Já viu gente vendo novela? Fica assim para a televisão. Você está falando, a pessoa está assim. Ei, varão, liga o cérebro aí. A hora da palavra é a hora que você está mais ativo no culto, mais atento, porque Deus está mexendo no teu coração, e a palavra mexe. Se a palavra não mexe com você, tem coisa errada, ou no pregador ou em você. Sim ou não, irmãos? Então é a hora que você fica ativo. Então, vamos lá, dá uma olhada para essa figura aí, indecente essa figura. O que essa palavra, o que essa figura transmite para você em palavras concretas? Como que você diria dessa figura aí? Dá uma olhada. Isso é uma simbologia muito poderosa. De um elefante que tem a força para virar carro, para tombar a árvore, mas é um elefante, a gente chama de porta de circo, adestrado. Assim que ele nasce, o adestrador, o treinador de elefantes, vai lá e amarra a pata dele a uma lasca de tábua, a uma ripa qualquer e trava na terra. O elefantezinho pequeno, está aprendendo a andar agora. Ele tenta, não consegue sair. Depois vai virando corrente, ele vai crescendo, ficando forte, continua tentando, até que ele desiste de tentar. Ele fala, eu estou fadado a ficar preso. Eu não consigo mais sair daqui. Vida de pecado é assim. É por isso que Satanás tem sede na nossa infância. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as famílias que nós estamos gerando. Porque é dentro de casa que Satanás consegue disseminar a maior quantidade de joio. Crianças com relacionamento com Deus distorcido. E aí, pastor, sara a minha jovem, sara o meu jovem. Você cuida da tua casa, da tua família. Deus está te dando autoridade, papais e mamães, para repensar a dinâmica do lar e começar a orar pelas tuas filhas e pelos teus filhos. E mudança de vida aqui importa muito. Amém, queridos? E é de pequenininho que a gente vai ganhando as correntes na pata. É de pequenininho que Satanás começa a soprar no nosso ouvido. Você não vai conseguir. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você nasceu para isso mesmo. Você vai morrer assim mesmo. Você não vai gerar. Você não é capaz. Lembra de Ana e Penina? Eita, manacanta, manachei, andarás. E chega num dado momento da nossa vida que a gente para de orar. A gente desiste. Nessa noite Deus está mandando você tentar de novo. Porque você nele é mais que vencedor. Você tem força de Deus em você. Deus está ordenando a bênção e a vida para sempre. Você tem estrutura, você tem tamanho, você tem saúde, você tem fé. Rompa com as cadeias do diabo. Satanás não vai te colocar na porta do circo. Satanás não vai te aprisionar com um pedacinho de madeira para fazer espetáculo com a tua família, para fazer espetáculo no teu coração. A tua vida é de Deus. Você em Deus é mais que vencedor. Rompa com as cadeias, rompa com essas ripas aí, queridos. A gente não vai ficar com raiva do elefante. Acho que não existe elefante rosa, por isso que eu pus rosa. Então, acaba com o elefante rosa dentro da tua vida. Quem sabe você, esse elefantezinho aí, tenta, não consegue, parei.
desistir, deixa o barco ir. Deus está te dando força dobrada hoje, unção dobrada, a porção dobrada da unção de Elias que veio sobre Eliseu, não foi para projetar Eliseu não, foi para que Eliseu frutificasse. Deus está te dando unção dobrada para frutificação extraordinária, aleluias. Rompa com o pecado. Pastor, mas eu tenho medo de mexer ali, vai dar problema, mas Deus está no controle. Pastor, mas eu não vou mexer, e se ela for embora, e se ele for embora? Pastor, mexe, querido. Acaba logo com isso em nome de Jesus. Pecado não tem vez e nem voz na tua casa, pecado não tem vez e nem voz na tua família. Coloca Satanás para correr lá, vai juntando vassoura hoje, vai juntando balde, água, tudo que você precisar dentro da palavra, e faça uma faxina dentro da tua casa em nome de Jesus. É tempo de limpar o coração, é tempo de limpar a mente, é tempo de se desprender daquilo que não presta. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, já vou terminar. Deus me deu uma revelação tremenda tomando banho. Não sei se você acredita nisso, né? Eu acredito. A Bíblia fala que certa feita Jesus mandou olhar para a formiga para aprender. Então eu aprendo com aranha, com mosquito, o que tiver na frente. Se eu sinto que é Deus querendo ensinar. Eu lembro quando eu comecei a pregar, qualquer luz que batia na ardósia, que batia no espelho, eu ficava olhando, vai dar uma pregação, vai dar pregação. Ardósia, espelho, luz, vai rolar alguma coisa. Deus está querendo falar. Deus fala o tempo todo. Você que precisa de sensibilidade para ver e para ouvir. Deus está falando, querido. Libera a bênção, Deus está liberando. Às vezes é o pecado que te afastou dele, que não te deixa tocar. Só que nessa noite você está cheirando de novo o caminho excelente. Você está sentindo o bom perfume de Cristo. Você vai mudar em nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? Aleluias! E a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e Cristo não está nele. Todos nós precisamos nos converter todos os dias, inclusive o pastor. O que seria dos pastores se não fosse a graça e o amor de Deus? Eu entrei no banheiro para tomar banho e vi um inseto grande, uma abelha, esquisito, mas era abelha, eu acho. E tinha uma aranha pequenininha, marvada, minha sogra fala marvada, pequenininha. E a teia dela era secreta, né? Uma coisa, não dava para ver. E lá em casa a gente não gosta de teia de aranha. Teia de aranha e aranha em casa dá a sensação de lugar abandonado. Mas essa estava escondida dentro da janela de alumínio do banheiro. Então ninguém vê mesmo, né? E nesse dia ela estava para fora preparando a refeição dela. Uma aranha pequenininha. E lutou a bicha, hein? E a abelha ia, se enroscava na teia. E a aranha aí dava umas pernadas. É pernada mesmo que fala? Aranha? Deve ser, né? Cada vez que a abelha tentava se soltar, mais a abelha ia ficando presa na teia. Daqui a pouco a abelha se soltava e ficava uma partezinha presa. E voltava de novo a abelha. Me deu uma agonia aquilo, me deu uma rilia. Falei, eu vou soltar a abelha. Eu falei, não, mas a aranha tem que comer. Eu vou matar a aranha e a abelha, que não tem isso. Eu falei, não, vou deixar rolar e ficar olhando. E eu fui tomar banho, esqueci daquela briga. Daqui a pouco eu vi a abelha andando na janela e voou. Eu falei, uau! A abelha saiu. Aranha, perdeu. Só que a abelha ficou dando cabeçada. Paf, paf, paf. E aí saiu pela janela, tontinha. E aí, eu não estou doente não, viu, irmãos? Mas eu... Barbudo, sei não, pastor. Irmãos, eu ouço mesmo. Eu ouço vozes. Não é isso não. O que você aprendeu com isso, meu servo? Eu falei, não aprendi nada. E aí, o que é isso, né? E aí Deus me trouxe as etapas do pecado. E é desse jeito mesmo. Primeiro uma partezinha sua vai para a teia. Uma perninha sua. Aí você fala, é uma perninha só. Eu estou com o corpo inteiro fora, ó. Aí você fica lá e vai brincando. E a aranha vem, você vai. A gente gosta de testar limite. Adolescente, então, se o pai falar, não, eu vou. Se o pai fala, vai, não vou mais. E tem um monte de adulto adolescente aí. Se o pastor fala, vou, pastor, vou, não tem nada a ver com a minha vida, eu faço. Não é assim? Aí a abelhinha foi testando a aranha. E quanto mais a abelha testava a aranha, ia se enroscando.
E daqui a pouco ela começou a se debater. E assim a gente, uma partezinha nossa faz aliança com o pecado. Aí a gente fala, é só um dedo, é só a unha. Eu estou com o corpo, a maioria está fora, vai dar certo. Eu saio a hora que eu quiser, velho. Pastor, eu paro a hora que eu quiser. Para nada. Você está se enrolando na teia e não está vendo. E aí a abelha presa, daqui a pouco o crente está enrolado. Aí o crente se debate. A abelha, ela vibrava assim, ó, ela estava toda enrolada, ela só vibrava. Eu sei que daqui a pouco, de tanto vibrar, a aranha fraca. Aí a abelha, eu falei, uau, venceu. Venceu nada, está quebrada, está ferida, está cheia de pancada da aranha. Lutou com a teia. E tonta assim, ó, tonta desse jeito, vai cair na próxima teia. O diabo não quer matar você. O salário do pecado é a morte. O salário que o diabo paga é ferir crente. Satanás quer esfriar você. Quer que você venha para o altar e não sinta nada. Quer que você vá arriscando de teia em teia, quando na verdade Deus manda você ir de fé em fé e de glória em glória. Vai de pecado em pecado, testando o limite. Saí bem de um, tô em outra. Daqui a pouco tá fraco, tá de tanque vazio, tá fragilizado, tá vulnerável. Satanás te pega e daqui a pouco você perde uma família maravilhosa, perde os filhos maravilhosos, perde um ministério frutífero. Quem sabe você tá igual aquela abelhinha. Saiu da teia, mas está tão machucada, tão fragilizada. Fala para quem está do seu lado, essa vida de pecado não serve para gente. Fala aí, querido, não perde a oportunidade de falar contra o pecado, viu? Não perde a oportunidade de falar contra o pecado. Esse negócio de ver só o diabo é um problema, mas nunca ver também é um problemaço. Aí fala assim para quem está do seu lado agora, assim, é a última vez. Tem uma boa notícia para você. Aleluia, pastor. Abre comigo Romanos 5,18. A gente vai ler na palavra. A palavra liberta, amém, queridos? Romanos 5,18. Eu quero ler, você acompanha. Romanos 5,18. Aleluia, Deus é tremendo. Posso ler? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, olha ele aí, queridos, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Eita, glabacanta na cheia. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eita glória! Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Aleluia! Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Aqui vem agora a cruz da tua vida, a encruzilhada, a decisão que você tem que tomar. Não dá para não tomar essa decisão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tem gente fazendo isso. Se superabunda a graça, eu peco mais e mais e mais e mais. A matemática é mais graça, mais graça, mais graça. Complicado. Versículo 2. Essa é a chave. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Aleluia. A graça de Deus agindo e abundando na tua vida te faz morrer para os maus hábitos, para os velhos hábitos. Aquilo que não presta não passa na tua boca mais.
Aquilo que não presta pode intentar contra o teu coração, mas não acha mais terra para criar raízes. Ah, querido, em nome de Jesus, libera a tua mente. Não vos conformeis, sofra em nome de Jesus. A palavra é sofrer mesmo. Uma metanoia em Cristo. Muda de rumo, muda de rota. Se Deus está te mandando fazer isso, viva no centro da vontade de Deus, uma vida santa, uma vida íntegra, como Paulo escreve lá em 2 Timóteo 2,15. Como bons obreiros, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem o que? A palavra da verdade. Aleluias! Mateus 26, vamos lá, e eu termino com esse texto. Bíblia, irmãos, vamos ler Bíblia. Mateus 26, versículo 26. Fecha a revelação que o Senhor trouxe. Sou extremamente grato ao Senhor pela revelação que Ele traz dentro da palavra. Mateus 26, 26. Fala para homens restaurados, mulheres restauradas, mortas para o pecado. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Deus é Pai e é remidor. Ele comprou você, querido. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Está remido, está comprado, está assinado, está selado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, querido. Eu quero te chamar para o altar, para um tempo de reflexão dentro do que Deus está falando. Essa palavra eu tenho certeza que mexeu em estruturas antigas, a começar em mim. Essa semana eu tive que pedir a graça de Deus sobre a minha vida, todos os dias. Eu falei: meu Pai, o que eu estou fazendo, Senhor? Tenha misericórdia. Que loucura! Você precisa ter esse discernimento em Deus, de filiação e paternidade. A tua identidade está garantida em Deus. Mas para se parecer com Cristo, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, você precisa estar perto. Diga comigo: intimidade com Deus. Abrir mão do pecado. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces cada pessoa que entrou aqui, a história de cada uma delas, até o fio dos cabelos, o Senhor tem contado. Meu Pai, a história, o coração e a mente de cada uma dessas mulheres, desses homens que aqui estão, o Senhor tem sondado, o Senhor tem acompanhado. Dá-nos força nessa noite para mexer em coisas que Satanás não quer que a gente mexa. A verdade é que nós precisamos de uma dieta contra o pecado, Senhor, fazer dieta de pecar. A gente está tão preocupado com dietas que são importantes, e esquecemos de orar, de abrir mão de uma vida pecaminosa, de hábitos maldosos, malignos, setas inflamadas do diabo. Desperta-nos então para essa realidade. Não queremos ser como eu, que dormiu, ó Pai, e caiu da janela. Em nome de Jesus. Quem sabe para alguém aqui, ó Pai, essa noite é a noite da decisão final. Quem sabe o Senhor tem chamado pessoas pelo nome já há anos, há dias, e essa pessoa vem adiando, deixa para depois. Mexer em áreas que ela sabe que é caixa de marimbondo, mas quando o Senhor manda, o Senhor financia, o Senhor patrocina. Quando o Senhor dá a visão, o Senhor cuida e faz com que ela seja uma realidade. Então fortalece a tua noiva, para que seja uma noiva preparada, com azeite na botija, Senhor. Hanagabacheia, nakandarabasheia.
Queremos santidade nos olhos, no coração. Queremos, ó Pai, uma vida desprendida do mal, sem alianças com demônios, ó Pai, uma aliança contigo, intimidade profunda contigo, em nome de Jesus. Querido, eu não sei como Deus falou com você nessa palavra, mas eu quero te chamar para o altar. E a chamada é para a igreja, que venha para o altar, porque a palavra diz que quando você confessa pecado, Deus perdoa você, que quando você abre o teu coração na presença de Deus, Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. É mais fácil se esconder, fugir, é mais fácil deixar para depois, é mais fácil pensar que é para Maria, para o Zezinho. É para você, querido. Deus está falando com você. Venha para o altar, venha se quebrantar, venha aqui confessar pecado, querido. Vem para o altar de Deus, abrir mão de uma vida promíscua. Canta na baixei, Ricamana chama na gandara baixei andarás. Isaías disse: ei, os filhos de Deus estão depravados, perdidos, revoltados. Você é filho, volta. Volta, o teu pai te aguarda com amor, com os braços abertos. Volta para o altar, volta para o colo do teu pai. Oh! Deus manda eu dizer que tem pessoas aqui que a vida não está perdida, mas está em cima do muro, sabe? Não tem mais intimidade com Deus, está apático, está frio, está inerte, está seco. E você, Deus manda eu dizer que você tem orado: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero ouvir os louvores e chorar outra vez. Quem é que está fazendo essa oração? Vem para o altar. Deus, a palavra não me toca mais, eu só penso em ir embora, olho para o relógio. Tudo que eu estou preocupado é em voltar para casa, é o dia de amanhã, meu trabalho. Vem para o altar, Deus está chamando você. Ah, você se parece com quem você anda perto. Se você não está tão perto de Cristo, a ponto de ter em você o perfume dele, venha para o altar. Shadadai Kongarama cheia. Quem sabe você fez alianças erradas e se arrependeu, mas está embolado. Preste atenção. A palavra é trama, trama, trama. Está enrolado numa trama, está preso numa teia, está sob encantamento do mal, encantamento do pecado. Vem para o altar. Está enrolado, está tentando lutar. No início era só um dedo, depois entrou a perna e agora o corpo inteiro. Você não consegue parar, virou compulsão, virou um vício. E você está triste, angustiado e amargurado porque está distante de Deus. Vem para o altar, venha para o altar do Pai. Nabacante, amana cheia, naraga súbia. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, ó Pai, dependentes. Bem-aventurados são aqueles que não mentem, aqueles que não fogem, aqueles que arrancam a máscara e se revelam miseráveis e frágeis. Cada pessoa aqui no teu altar vem com uma história, vem com o que tem. Então, Pai, Espírito Santo, ministra a vida de cada um deles, de cada uma delas, para que haja vida abundante dos céus. Quem sabe nós temos elefantes rosas aqui, ó Pai, pessoas presas em estacas pequenas de madeira, pessoas com potencial fantástico, amarradas no pecado, pessoas com potencial fantástico, dominadas por pecados, pessoas com potencial de frutificação tremendo, mas não conseguem abrir mão de uma vida dobre, de uma vida dupla, de uma vida de mentira, vive falando mal da liderança, maledicência. Nós repreendemos em nome de Jesus.
Nós queremos gerar, Pai, e gerar daquilo que somos. Nós somos filhos. Queremos, ó Pai, exalar o bom perfume de Cristo. Queremos a santidade do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Queremos que volte a nós a imagem e a semelhança daquele que vive e reina para todo sempre. Toda deformação que o pecado gerou no nosso ventre, toda deformação que o pecado gerou no útero desse homem, dessa mulher, na fisionomia dele e dela, na alma, que caia por terra agora toda a obra de Satanás, e que seja restaurada a imagem e a semelhança do Cordeiro. Sede santo, como Cristo foi santo. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja relacionamento saurado e restaurado, que haja vida familiar, que haja vida abundante dentro de cada lar, de cada coração, para cada vida aqui no teu altar, em nome de Jesus.